Em contato com Alberto Miller, conselheiro do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul, o SINSEG-RS. Tudo bem, Alberto? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo Tudo certo. certo. Boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio Independente. Podemos começar por aí, acho que é importante a gente esclarecer, né? Porque daqui a pouco a pessoa que teve uma TV, uma máquina de lavar roupa, sei lá, qualquer item na sua casa queimado por conta da queda da energia, ele pode buscar os seus direitos. Agora, para quem tem seguradora, vai buscar com a sua seguradora, e para quem não tem, vai buscar ou com a concessionária, ou entrar com o PROCON, com Defensoria Pública, enfim. E fale um pouco dessas diferenças para depois a gente aprofundar aí em relação a quem tem seguro. Ok. Bom, quem tem seguro, a primeira coisa é, assim, a primeira dica que a gente dá é procurar seu corretor de seguros, né? Ele sabe exatamente quais foram as coberturas contratadas, né, na apólice, e podem orientar os segurados, né, as pessoas que contrataram o seguro, de como proceder. Que normalmente é fazer o comunicado à seguradora, relacionando todos os bens danificados por essa oscilação de energia, né? E aí o corretor vai dar andamento no processo de sinistro. As seguradoras pedem normalmente, já para ir adiantando aqui, que se pegue um orçamento com um laudo técnico, né, informando o que houve, e anexa no processo sinistro, e as companhias, especialmente diante desses últimos fatos aí que aconteceram, estão acelerando muito aí as indenizações. Já é uma prática mais comum as pessoas terem um seguro ou ainda muita gente não tem conhecimento? Qual é a avaliação que vocês fazem? O seguro patrimonial, vamos falar assim, né? Quando a gente fala seguro patrimonial, a gente não fala só de seguro de residência, né? Se fala de seguro de empresa, se fala de seguro de condomínios, ainda é muito pouco procurado, né? Comparado com o seguro de automóvel, né? As pessoas se preocupam muito com o seguro do automóvel. Mas ainda é muito baixa a penetração, não tenho dado atualizado para te passar, e a gente percebe isso justamente nessas ocasiões, né? Onde acontece o sinistro e a gente percebe que tem muita gente que ficou desamparada com o seguro e aí tem que correr atrás de concessionária de energia, enfim. Mas é muito baixa ainda a adesão dos seguros patrimoniais. Você destacou que, em relação às seguradoras, tem que buscar orçamento com laudo técnico. Um Isso. orçamento basta, e esse laudo técnico, como as pessoas podem conseguir? Normalmente a pessoa que faz o conserto, ela diz, olha, a placa da tua geladeira, hoje é tudo eletrônico, né? A placa da geladeira queimou, ele bota ali no orçamento, que é em função de oscilação de energia, e a companhia aceita. Né? Não precisa ser um laudo específico muito grande. Um computador que queimou na residência, a pessoa que conserta o computador, ele vai ver que tem a placa queimada ali, que houve um dano, e ele mesmo vai poder, no próprio orçamento, dizer o que houve. E é em caso de equipamentos que param totalmente de funcionar. Se sofreu algum outro problema, mas prejudicou só o funcionamento, sei lá, vamos pegar um som, por exemplo. Não queimou, mas está com chiado, está com volume mais baixo desde temporal. Nesse caso, não se enquadra. Não, se houve qualquer tipo de dano, mesmo que não seja um dano total no equipamento, pode encaminhar para a seguradora para que seja feito o conserto. Mas é possível também verificar através do laudo? Sim, Gabriela, através do laudo que a pessoa que vai consertar, né, ela vai dizer, olha, queimou parte do equipamento e para consertar custa tanto. Né? Tem que trocar esta e esta peça. É importante também que discrimine, a tua pergunta é bem interessante, que discrimine o que estragou. Né? E não só de queimou o aparelho tal, não, queimou a peça tal, né? E precisa de troca. Né? A seguradora precisa entender o que ela está pagando. Então, no orçamento e no laudo da pessoa que vai consertar, dizer exatamente o que ela está consertando. Estamos conversando com Alberto Miller, ele que é conselheiro do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul, conselheiro do SINSEG-RS. Ano passado, em outubro, no dia 6, a gente conversou com o presidente do SINSEG, o Guilherme Bini, e ele nos falava que era um momento sem precedentes, por conta da enchente aqui no Vale do Taquari. Muitos chamados, muitas demandas. Como é que vocês estão vendo agora? Também dá para dizer que é um período sem precedentes por conta de temporal, porque especificamente falando da nossa região, a gente já teve muitos momentos aí com temporal, com ventos fortes, com destelhamento de residências, mas sinceramente, como a gente viu agora há 2 semanas,
Eu não recordo. Como é que está sendo para vocês a questão de chamados? E não foi só aqui, né? É importante também, Alberto, porque a gente viu especialmente a região metropolitana também muito atingida. Sim, Ricardo, o estado do Rio Grande do Sul, ele sofreu com essa tempestade como não se via há muito tempo, né? Tanto que as seguradoras chamaram funcionários de outros estados para ajudar no atendimento aos segurados, né? Porque a quantidade e a intensidade do temporal foi muito grande, né? As seguradoras, inclusive, fizeram mutirões para poder agilizar as indenizações, pelo menos as de baixa monta, né? Para poder atender todos os clientes. A gente tem um número de quantas pessoas acionaram as seguradoras ou tiveram danos aqui na região? Ainda não se fez o fechamento, né? Porque nós do sindicato a gente recebe a informação de seguradora por seguradora e parece mentira, nem todas as pessoas comunicaram ainda os danos, né? Tem gente ainda levantando os seus sinistros, né? Seus danos para comunicar à companhia. Ainda não se tem o fechamento não, ainda, Gabriela. E quanto tempo a pessoa tem para comunicar a seguradora após o ocorrido? Se pede que até 30 dias ela entre em contato com a seguradora e comunique pelo menos o sinistro, não precisa dizer que o quanto foi, o que vai reclamar. Liga para a companhia ou liga para o corretor de seguros, a gente sempre recomenda, liga para o seu corretor e ele vai lhe explicar direitinho e já faz o comunicado. Olha, tive um dano, estou fazendo o levantamento de tudo que aconteceu, estou buscando os orçamentos e aí pode levar o tempo que quiser. A gente sempre recomenda que o quanto antes, né? O primeiro contato até 30 dias, depois Isso. Pode levar mais tempo. Sem problema. A companhia, se levar um ano, ela encerra o sinistro, né? E a pessoa vai ter que ligar, olha, aquele sinistro que eu abri há um ano atrás, mas ninguém leva tanto tempo assim para mandar os orçamentos. Ainda em relação a dados, a números, não tem um fechamento, mas tem uma estimativa de pelo menos quantas pessoas já fizeram pedidos, já entraram com alguma solicitação aí junto às seguradoras? Não tenho aqui no momento, como eu te falei, o sindicato ele tem que reunir o número de todas as seguradoras, nem todas passaram ainda, para a gente ter essa informação. Mas a gente pode passar para vocês assim uma parcial, não agora, mas em seguida a gente passa uma parcial para vocês. A gente até falava, o Ricardo citou antes, Alberto, que a gente nunca viu um temporal tão forte assim, pelo menos na história recente, não só aqui no Vale, como em todo o Rio Grande do Sul. Para vocês, mesmo não tendo esse número, mas pela movimentação em procura também foi um dos maiores dos últimos tempos? Sim, sim. Não, como eu te falei, não tem o número ainda, mas já se percebe que é uma das maiores ocorrências pela quantidade de sinistros que estão sendo reclamados. E com certeza esse é um dos maiores. E eu queria aproveitar aqui o espaço de vocês, dizer que isso tem acontecido com muita frequência, né? E com muita intensidade. Então, quem não tem seguro, procure seu corretor de seguros e procure fazer, porque nós tivemos sinistro, assim, acho que é interessante comentar com vocês, a gente teve prejuízos de 2 mil, 3 mil, 4 mil, mas se teve prejuízo de 30 mil, 40 mil, 50 mil numa residência, tá? Porque a gente está falando de dano elétrico, né? Mas tiveram o vendaval destelhou muita casa, destelhou muita empresa, causou prejuízo em condomínios. Então, a gente recomenda que procure o corretor de seguros e contrate uma apólice, porque a gente tem percebido que tem acontecido com muita intensidade e com muita frequência aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a minha mãe, que teve pelo menos 2 televisões, eu acho que um aparelho de ar-condicionado também, certa feita, que queimaram por conta da queda de energia. E ela conseguiu, tinha seguro e conseguiu. Né? Então isso é importante, né? Você fala sobre isso. Agora, estamos falando de aparelhos elétricos, estamos falando, o senhor falou também sobre destelhamento. Tem diferentes tipos de contratos ou normalmente a seguradora coloca tudo junto? Tá lá com dano na telha ou alguma estrutura extra ou do lado de fora da casa ou do lado de dentro? Como é que funciona isso? Boa pergunta. Por isso que a gente sempre recomenda que procure um corretor de seguros. Uma pólice de seguros, ela é um contrato que tem várias coberturas, né? Então, tem o seguro para incêndio, tem o seguro para o vendaval, tem o seguro para o dano elétrico, tem para perda de aluguel, né? O pagamento de aluguel a terceiros. Enfim, o corretor de seguros vai saber montar uma pólice bem feita para que, em caso de um sinistro como os que nós tivemos, o cliente, né, o segurado, possa ter os seus prejuízos indenizados. Né? Então, uma pólice tem que ser muito bem contratada porque ela é dividida por coberturas.
Alberto, é claro que depende muito de seguradora e aquilo que as pessoas vão contemplar nesse seguro, mas teria um valor mínimo e máximo para contratar esse serviço para o nosso ouvinte que não tem um seguro ter uma ideia mais ou menos de quanto é preciso investir? Os seguros hoje de residência, o seguro residencial é muito barato, ele não tem um mínimo e um máximo, não. Qualquer pessoa pode contratar uma apólice de seguro. Né? Mas a faixa de valores, mais ou menos, para ter uma ideia. Olha, assim, eu vou te falar de seguros que a gente vê fechar todo dia, pode custar R$500, pode custar R$800, pode custar R$2.000, né? Depende da importância assegurada da residência, né? Se for uma residência que vale a 500 mil é um valor, se vale 2 milhões é outro valor, né? Então, vai variar de acordo com o valor da residência e das coberturas que forem contratadas. Vou dar mais uma vez um depoimento pessoal aqui. Eu tenho um seguro, moro num apartamento e não é caro. Eu não consigo me recordar agora exatamente o valor, mas realmente é algo que não custa muito e pode, daqui a pouco, tu tendo algum problema, ter essa recompensa. Agora, pegando nessa mesma linha da pergunta da Gabriela, Alberto Miller, conselheiro do Sindseg RS. A tendência, e o senhor falou, que está sendo muito recorrente esse tipo de utilização do seguro. Por conta disso, pode vir a aumentar? Já tem se percebido um aumento do custo desse seguro? Porque justamente é muito normal ter algum problema, as nossas concessionárias, a gente sabe que tem alguma dificuldade aí, e isso pode acarretar um custo maior para quem quiser contratar o seguro a partir de agora? É como qualquer produto, né? Quando tem um prejuízo maior, quando está se tendo uma demanda maior de pagamentos, provavelmente o preço aumente um pouquinho, tá? As seguradoras não aumentam muito por conta da concorrência, né? Tem várias seguradoras no mercado e os preços variam. Mas quando se tem uma demanda muito grande de pagamento, o preço do seguro pode aumentar um pouco. Mas como tu comentou, Ricardo, ainda é um seguro muito barato. Tu falou num apartamento. Um apartamento pode custar R$400, R$300, que pode ser parcelado em 2, 3 vezes, enfim. E tu tens uma proteção que, num momento como esse, é super importante. Só para falar, esse valor que está falando aqui o Alberto é por ano, né? 300, por ano. R$400. Bem colocado, Ricardo. É um meu deve estar anual, por aí. Né? É um seguro por ano que a pessoa pode se proteger contra esses intempéries aí da natureza que não tem como se prever, né? Alberto, você citava há pouco que são várias seguradoras no mercado e eu pego esse gancho, tem um ouvinte aqui que participa conosco, o Nécio Kemerich, e ele disse que ele tentou fazer seguro 2 vezes e foi enganado, então ele não faz mais seguro. Também é importante que as pessoas verifiquem empresas realmente consolidadas para não cair em nenhum golpe na hora de fazer o seguro. Exatamente. Por isso que a gente sempre recomenda que procure um corretor de seguros, porque o corretor de seguros ele conhece muito bem todo o mercado e as seguradoras que operam. As que pagam, né? Todas pagam, né? Mas se tiver alguém tentando enganar, com certeza o corretor de seguros não vai deixar que a pessoa faça o seguro nessa vamos dizer assim, seguradora, né? De uma forma geral, eu não conheço nenhuma seguradora que não pague, tá? O que acontece muitas vezes, Gabriela, é aquilo que a pessoa acha que contratou e o que realmente foi contratado, tá? Por isso que, mais uma vez, o corretor de seguros ele vai explicar direitinho o que está sendo contratado, o que cobre, o que não cobre, as franquias de cada cobertura, né? Para que a pessoa, na hora de um sinistro, saiba exatamente aquilo que ela comprou, aquilo que ela contratou. E não é só aquilo que o corretor informa, né? Tá lá, tem a apólice, tá lá tudo escrito, então depois isso pode ser levado até adiante judicialmente, né? Exatamente. A apólice de seguros, né, é um contrato como outro qualquer, né? E tá tudo lá escrito. Quais são os itens mais danificados, né? Que talvez não tenha o levantamento final dessa feita aqui, mas deve ser recorrente, né? É de fato televisão, é ar-condicionado, é computador, é aparelho de som, é telha, o que mais chega para vocês? De tudo um pouco, é geladeira, televisão, é coifa da cozinha, né? É motor, quem tem um motor de piscina, quem tem um motor que pressuriza a água, todos esses itens. E hoje está tudo muito caro, né, Ricardo? Qualquer item desses que nós mencionamos agora, a maioria é tudo placa eletrônica, né? Que quando queima custa uma grana bem bacana, né? Então o seguro se torna cada vez mais importante. Linha, Alberto, desculpa. Quando uma casa é atingida, vocês percebem que queima mais itens ou acontece de ser atingida e queimar 1 ou 2 itens ou normalmente o dano é maior? Vou ilustrar aqui, tá? Nós tivemos um cliente que o raio caiu na casa e aí queimou vários itens, né? O raio
caiu na casa, ficou comprovado que, inclusive, quebrou um pedaço do concreto do telhado, e aí a energia que entrou ali foi muito grande, queimou TV, geladeira, micro-ondas, queimou tudo, né? E o prejuízo foi de R$35 mil. Agora, quando é uma oscilação de energia, como a gente está tendo assim, geralmente queima 1, 2, 3 itens, né? Eu vou falar que nem o Ricardo. Eu aqui em casa tive agora, nesse último temporal, 2 itens que queimaram. E já fui indenizado por coincidência hoje, né? Então, depende de como entra. Se a pessoa tem uma boa proteção de um disjuntor, né? Enfim, se tiver uma proteção boa da questão de raio, enfim, mas normalmente são 2, 3 itens, a maioria das reclamações, mas acontece em casos como esse que eu falei, de um raio cair na própria residência. Pois é, o próprio Alberto, então, está relatando aí que também foi vítima. E eu ia justamente lhe perguntar quanto tempo demora para vir a resposta. No seu caso, aí deu menos de 2 semanas, né? Foi no dia 16 que aconteceu o temporal. Qual é o tempo de demora e como é que funciona? Porque daí tu é ressarcido, mas tu recebe o valor e você mesmo pode comprar, é assim que funciona? Vou te dar o meu exemplo, então, Ricardo. Eu tive sinistro, encaminhei os orçamentos para a seguradora com o laudo técnico, fiz a comunicação do sinistro, né? E eu não comuniquei no dia 16, obviamente eu levei uns diazinhos ali para levantar o prejuízo. A dificuldade de arrumar alguém que venha fazer orçamento é muito grande, né? Mas eu levei 1 semana para receber. O meu prejuízo foi pequenininho, tá? Não foi muita coisa. E as seguradoras, nesses momentos de grande demanda de sinistro, elas criam o que eles chamam de fast track, que é um caminho rápido da indenização. E aí as indenizações menores, a companhia procura agilizar e paga assim 1 semana, 10 dias no máximo. Tá? Então é muito rápido aí as seguradoras para os pequenos prejuízos. Só para ficar claro ali, Alberto, você recebeu o valor de volta ou o produto? Não, recebo o valor, eu mando orçamento. Mandei orçamento, laudo, né? Mandei fotos daquilo que tinha estragado. A companhia deduziu a franquia do dano elétrico, né? Que é a cobertura que eu tinha contratado, e fui ressarcido. Estamos conversando com o Alberto. É muito simples, tá? Eu vou ratificar mais uma vez. O corretor de seguros, ele vai orientar muito bem o segurado para que isso funcione direitinho. Alberto Miller é conselheiro do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul. Para saber, eu não sei se vocês precisam fazer esse contato direto com as concessionárias ou, enfim, vai por outras maneiras, é só judicial chegar lá e eles têm que cumprir e deu, ou precisa ter essa aproximação? Como é que é a relação de vocês com as concessionárias de energia aqui do nosso estado? Um dos documentos que a seguradora solicita é um termo de reclamação à concessionária, que o segurado assina, e a seguradora que vai cobrar da concessionária. Então, esse é mais um benefício que o cliente tem. Ele não precisa falar com a concessionária. A seguradora depois manda para o jurídico dela e ela que vai acionar a concessionária de energia. Mas entre seguradoras e empresas a relação é boa? As concessionárias, no caso? Olha, fica no jurídico. A seguradora nem tem contato, né? A gente nem fica sabendo. Esse é um problema depois que a seguradora encaminha, principalmente os casos maiores, né, para cobrar da concessionária. Tá certo, Alberto. Muito obrigada por nos atender aqui a Rádio Independente. Obrigada pelas informações. Ok, Gabriela e Ricardo, obrigado pela oportunidade e acho bastante relevante esclarecer essa situação de como funciona o seguro, né, como funciona a hora do sinistro, para que as pessoas possam se ressarcir dos prejuízos materiais. É importante porque a gente teve muitas pessoas atingidas, não só aqui no Vale, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, por conta desse temporal, muitas que perderam itens e aquelas, né, Ricardo, que ficaram muitos dias sem energia elétrica, daí já é uma outra pauta, mas que sofreram danos de alguma forma. Conversamos com o conselheiro do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul, Sindseg-RS, o Alberto Miller, falando sobre como proceder para acionar o seguro, então, por danos causados pelo temporal.